Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aqui neste canal. Eu sou o pastor Adelso Ferreira, sou pastor das Igrejas Batista da Provisão, aqui no sul de Minas. E quero nesse momento deixar para você uma palavra acerca da pergunta de um irmão: se nós veremos a face de Deus quando já estivermos na glória com o Senhor. Eu quero ler para você Mateus capítulo 5, no versículo de número 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, pois estes verão a Deus. Eu sei que há muitas colocações acerca desses mistérios de Deus ainda para nós. Eu sei que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a face do Senhor. Quando partimos desse pressuposto que ninguém viu ou jamais viu a face de Deus, nós estamos falando de uma situação que envolve o ser humano agora presente, pecador, para com um Deus santo. É de uma visão aqui da terra para o céu, para a habitação de Deus. Mas a pergunta desse irmão e também de uma irmã é se quando estivermos com o nosso corpo glorificado, quando estivermos para sempre com o Senhor, se veremos a face de Deus. Eu acredito pessoalmente que sim, pois a Bíblia nos informa que os anjos, olha bem, Mateus capítulo 18, versículo de número 10, Jesus diz assim: guardai-vos de menosprezar um só destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está no céu. Jesus informa que os anjos têm este acesso, ou seja, são seres espirituais sem pecado, são seres espirituais que estão para sempre diante de Deus, sempre desde a criação escolheram estar diante do Todo-Poderoso. Na visão de Isaías, nós vemos que serafins voavam em torno do trono de Deus. Então eu acredito também, lendo Apocalipse, capítulo de número 22, no versículo 3 e 4, para você entender melhor o contexto. Ali jamais haverá maldição. Nela estarão o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Aí alguém diz: mas nós vamos ver Cristo, nós vamos ver o Cordeiro, nós vamos ver Jesus como Ele é. E se nós que somos trinitarianos acreditamos que Jesus é Deus, então nós veremos a Deus. A Bíblia nos informa aqui, por enquanto, por este momento em que vivemos, nós vemos como que por um espelho. Veja 1 Coríntios, se você depois aí abaixo do vídeo eu vou deixar as referências. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim, no versículo 12: porque agora vemos como que por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido por Ele. Então nós sabemos que nesse corpo, nessa carne, nessa condição de pecado, mesmo justificados mediante o Senhor Jesus, ainda temos nossas limitações. Porém, eu pessoalmente acredito e até posso ensinar isso na igreja, que teremos acesso sim, não haverá limitações mais para o nosso conhecimento acerca do nosso Deus. Claro que dentro de um ambiente da limitação de criatura, Deus é insondável em sua essência,
em seu ser, mas acredito que habitaremos para sempre com o Senhor e não ficaremos lá, um exemplo, olhando para uma luz, olhando para um reflexo de algo que não possamos entender nem contemplar. A Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, o salmista Davi, ele é um dos salmistas que mais vai falar acerca de ver a face do Deus vivo. Amém? Então, não confunda de uma perspectiva humana, de uma perspectiva de nós aqui na terra, não poderemos de forma alguma contemplar Deus. Mas, como foi a pergunta, num corpo glorificado, num corpo sem pecado, numa nova natureza restaurada e totalmente refeita para viver num ambiente que Deus criou para que vivamos, acredito sim que poderemos contemplar a face de Deus. Também nós podemos pensar ali no Éden. Será que Adão ele conversava somente com um espírito ou uma voz somente que ele ouvia? A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha para ter o seu particular com Adão. Isso antes do pecado. Se contemplarmos dessa forma, se contemplarmos a partir dessa visão, claro que tudo ainda para nós é praticamente uma incerteza, ainda que a Bíblia nos traga algo sobre a face de Deus. Então, volto a dizer, pessoalmente, eu creio que veremos a face do Senhor. Amém? Seja a face de Cristo, seja a face de Deus, nós cremos que Deus está em Cristo, que Cristo também, sendo Filho, Ele é Deus. Pois Paulo diz em 2 Coríntios 5 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então veremos como Ele é. Eu acredito e posso te dizer nesse dia que você também, sendo salvo, poderá ver Deus, poderá ver Cristo como realmente Ele é. Amém? Vou deixar alguns versículos aí embaixo para você fazer aí mais um estudo sobre isso, né? Apanhar mais porções da Bíblia para que possa confirmar aí a sua ideia sobre isso. Que Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no canal, de compartilhar os vídeos. Com certeza ajudará outras pessoas. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, em nome de Jesus.